Hello everybody and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, se você estiver ao vivo aqui ou se você estiver assistindo na gravação depois. Hoje é o nosso aulão para dar o pontapé inicial na nossa semana. Hoje é dia 10 de agosto e o tema da aula é esse que você está vendo aí na tela. Nós vamos ter um aulão hoje, como já de costume, depois que eu explicar essa matéria para vocês, que a gente destrinchar esse assunto do inglês, vocês vão ter atividades para fazer durante a semana e podem ficar bem à vontade, tá bom? Deixa eu só ver porque a tela aqui tá para ficar melhor. Ok, redefinir, sim. Just a moment. Ok, very good, very good. E aí todo mundo vai entrando. Muito bom, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O tema do nosso aulão hoje, que vai dar o tom da nossa semana, vai ser esse: como dar sua opinião e concordar ou discordar. Isso é muito importante, porque nem sempre a gente vai concordar com algo que é falado em inglês. E não é só porque nós estamos falando outro idioma que a gente tem que concordar com tudo, tá? Então anota aí, se você anota coisa no celular, se você faz anotações no seu caderno, tem duas maneiras, tá? Você pode anotar os pontos que você achou mais importante, ou você pode anotar vocabulário novo e ter um caderninho de novo vocabulário. Independente do que você escolha, depois você pode mandar ali mensagem para mim que eu vou ficar feliz de te guiar nesse processo aí. Mas faça as anotações da aula de hoje, tá? Conforme for aparecendo exercícios, eu vou explicando como é que vocês vão fazer isso durante a semana. Então vamos lá. Como dar sua opinião e concordar ou discordar. Mesmo que você esteja no iniciante, essa aula vai ajudar muito você, tá? Em uma conversa em inglês, você não precisa apenas responder perguntas, que aí fica parecendo que você está num talk show, né? Só respondendo perguntas, isso não é legal. Você também precisa conseguir dizer o que pensa, concordar com alguém e discordar de uma opinião sem travar. Hoje, você consegue fazer isso? Poxa, teacher, eu acho que não. Eu acho que na hora de eu discordar de alguém que eu quiser explicar o meu lado, eu vou dar uma travada. Ou, eu acho que eu tenho que melhorar nessa parte ainda. Então, hoje a gente vai aprender algumas estruturas simples para você participar de uma conversa e mostrar o que você pensa, tá? Nosso objetivo aqui com as aulas, pessoal, é aprender inglês? Mas é conversar. E a habilidade da conversa a gente tem que aprender logo do início, tá? Então, no final da nossa aula hoje, o nosso objetivo é que você vai conseguir dar sua opinião usando o I think, explicar sua opinião usando o because, concordar com alguém, discordar de forma educada, isso é importante, e manter uma conversa fazendo uma pergunta de volta, beleza? Então, esses 5 pontos aqui são nosso objetivo de hoje. Então, já partindo para o primeiro tópico, como dar sua opinião em inglês, tá? Quando a gente fala assim, eu tenho que dar minha opinião em inglês, soa algo muito difícil, né? Mas é fácil pra caramba, tanto que tá nas primeiras aulas aqui da trilha. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando a gente quer falar sobre gosto e preferência, aí na plataforma de vocês, descendo aqui pra trilha principal, ó, essa terceira módulo aqui, ó, minha rotina e meus gostos. A partir da aula 10, a gente vai falar de gosto e preferência. Então, eu vou ensinar todos os pontos para você falar de gosto e preferência. Então, não é algo difícil você falar sobre as suas preferências, tá? Então, ó, por exemplo, imagina que alguém pergunta: Do you like working from home? Você gosta de trabalhar de casa? Como é que você responderia, né? Do you like working from home? Você já pensou na sua resposta em português aí? Então, você pode responder o seguinte, ó. Rafa, eu acho que trabalhar de casa é ótimo, é muito bom. Então, I think working from home is great. One more time, mais uma vez. I think working from home is great. Então, ó,
Eu acho que trabalhar de casa é ótimo. Vamos focar aqui. Isso é uma coisa que eu sempre gosto que vocês prestem atenção, né? É muita informação que a gente tem na nossa aula e eu quero que vocês foquem sempre nas coisas que eu vou colorir, que eu vou destacar, tá? Então, na nossa frase, o que eu quero que vocês aprendam é essa palavrinha aqui, ó. I think. Think é pensar ou achar algo. Então, anota aí. A palavra think é eu acho, né? Ou eu penso que. Por quê? Você tá dando sua opinião, né? Teacher, como é que eu falo essa palavra? Deixa eu mudar minha câmera aqui, que aí eu mostro pra você. Calma aí. Ó, think, think. Língua no dente aqui na frente, ó. Think, 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 think. Não é som de F nem de T. Think. Então, I think. Consegue repetir aí do outro lado? Faça esse exercício. I think. Então, I think working from home is great. Eu acho que trabalhar de casa é ótimo. Então, você deu a sua opinião, ok? Muito bom. Vamos ver outra frase com I think. I think it is great because I have more time. Eu acho ótimo porque eu tenho mais tempo. Novamente, vamos ver aqui, ó. I think. Eu acho. Eu acho. Você pode falar, né? Eu acho que é ótimo. I think it's great. Mas você pode dar uma explicação. Você pode explicar o porquê você tem essa preferência. E para explicar, a gente vai usar o because. Repete comigo. Because. Não é because, ok? A gente viu isso na última aula. Because. So, I think it is great because I have more time. Porque eu tenho mais tempo. Ok? Então, ó, eu acho ótimo porque eu tenho mais tempo. Outras maneiras que você pode começar sua frase dando sua opinião é usando essas 3 palavrinhas aqui. Ó. I think a gente já gabaritou, né? Então, se uma pessoa falar I think para você, você já sabe o que que é. É eu acho ou eu penso. Mas eu posso falar assim, ó. In my opinion, na minha opinião, você é uma pessoa que gosta da sua opinião? Sometimes it's useful, às vezes é útil. Então, in my opinion, anota aí. In my opinion. Na minha opinião. In my opinion. Ok? Conseguiu repetir? Faz o shadowing. In my opinion. E teacher, se eu quiser falar assim, ó, eu não acho que é bom. Você tá falando a sua preferência, mas você tá falando de um negócio que você não gosta. Se o I think, eu acho, I don't think. Eu não acho. I don't think. Você gosta de trabalhar de casa? I don't think it's great. Eu não acho que é bom. Eu prefiro ir lá pro trabalho que eu sou mais proativo. I don't think. Tá? Então, se você acha que alguma coisa é boa, na sua opinião, você vai usar o I think. E se você quer falar de uma opinião negativa, eu não acho, I don't think. Olha só como só esse pouquinho aqui da nossa aula já abre o nosso cérebro para a gente conseguir falar e dar a nossa opinião. Porque no final das contas, gente, a gente quer conversar, dar nossa opinião, né? Tem coisa mais legal do que isso e você fazer isso em outro idioma? Então, essas coisas aqui são muito importantes para você, tá bom? Vamos aqui, ó. I think, repete. In my opinion. E I don't think. E se eu quiser explicar a minha opinião, eu vou usar o because, tá bom? Vamos ver uma situação? Você tá conversando com uma pessoa que você acabou de conhecer, tá? Se coloca nessa situação. Aí essa pessoa pergunta assim: Do you think traveling alone is a good idea? Então, do you think traveling alone is a good idea? Olha a tradução. Você acha que viajar sozinha é uma boa ideia? Do you think traveling alone is a good idea? O que eu tenho que pegar dessa frase, teacher?
think, que é o que a gente tá aprendendo, né? Você acha? Do you think? Você quer dizer que sim, tá? Você quer dizer que é uma boa ideia sim viajar sozinha. Mas você não quer só falar que sim, você quer explicar o porquê e você ainda quer perguntar a opinião dela, porque você é uma pessoa que quer saber, né, a opinião dos outros também. Então, partindo da premissa que se eu quero falar eu acho que sim, eu já aprendi que é o quê? I think. E aí eu vou dar a explicação? Olha só, o que você pode dizer, né? Olha só. I think. Então, eu acho. I think traveling alone is a great experience. Eu acho que viajar sozinha é uma ótima experiência. I think traveling alone is a great experience. Aí, para eu explicar a minha opinião, qual que é a palavra que eu uso? O because. Because. Aí ela vai dar a explicação, né? You are more independent. Porque você é mais independente. Então, como é que ficaria essa frase completa, né? Imita aí do outro lado. I think traveling alone is a great experience because you are more independent. Aqui a gente vai aprender como é que a gente pergunta a opinião de outra pessoa, tá? Usando essa frase aqui, que eu quero que você anote. What about you? Sempre que você quiser saber a opinião de outra pessoa, você pode perguntar What about you? Que é o nosso e você? Você está querendo que a pessoa fale, tá bom? Eu posso usar o and you e você ou o what about you. Isso aqui é uma coisa que tem que estar gravado na gente. A gente sempre tem que terminar as nossas frases em inglês jogando a bola de volta para outra pessoa, tá? Para não ficar aquele corte. Tipo, a pessoa fez uma pergunta para você, você deu sua opinião, você explicou e você não quer saber a opinião dela. Isso não, você não vai estar sendo educado, né? Então, crie por hábito, anota aí. Isso, tá bom? Isso é uma coisa que você tem que começar desde o começo. Não espera achando que tem um momento mais propício para você fazer inglês. Sempre que você estiver falando com alguém, você pergunta sobre a pessoa, para você joga a bola de volta para a pessoa. Temos um acordo? Teacher, mas desde o começo, sim. Quando a pessoa pergunta, How are you? Você fala, I'm fine, thanks. Você não pergunta, And you? What about you? Porque senão a pessoa pergunta se você tá tudo bem, você respondeu que sim e você não quis saber dela. Isso é mal educado, tá? Anota essa frase, what about you? Essa pequena estrutura já permite que você dê sua opinião, explique seu motivo e mantenha a conversa. Tem uma aula aqui na plataforma que eu só falei sobre isso, sobre como manter a conversa andando. Eu já nem lembro mais quando que foi essa aula, mas ela tá aqui. Depois eu dou uma olhada em qual que foi essa aula. Mas é um aulão só sobre. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Ó, tem uma aula de likes and dislikes, mas tem uma aula aqui, se eu não me engano. É essa aula aqui, ó. É diálogo guiado e fillers. Eu falo só sobre você manter a conversa andando, tá? Então, se você não fez isso ainda, dá uma olhada lá, tá bom? Muito bom. Então, vamos lá. Dar sua opinião. Vamos ver a estrutura disso daqui para você anotar, tá? Como que eu vou usar o I think, teacher? Você vai fazer isso aqui, ó. I think mais a sua opinião, tá? Anota aí, faz um desenho. Vou colocar de roxo para não confundir. Então, o I think e a opinião, sempre. Então, ó, eu acho que inglês é importante. I think English is important. Então, eu tenho a minha
maneira de dar opinião, o I think, e a minha opinião em si, tá? Então, ó, I think English is important. Eu acho que inglês é importante. Ah, o que você achou desse restaurante? Ah, eu acho que esse restaurante é ótimo. Vamos lá de novo. Então, I think this restaurant is great. Eu acho que esse restaurante é ótimo. Mas e se eu quiser fazer na negativa, teacher? Ah, eu não acho que é uma boa ideia. I don't think it's a good idea. Eu acho que não. Ainda assim, tô dando minha opinião, né? Então, ó, eu não acho, e a minha opinião, que é uma boa ideia. I don't think it's a good idea. Ok? Você pode tirar print dessa parte aqui para você treinar, ou depois você pega esse documento porque eu vou disponibilizar aí para você, tá bom? Então, essa daqui é como você vai usar o I think nas suas frases. E o in my opinion? Bem simples, a gente só começa a frase dizendo in my opinion. Ó, igual a gente faz no português. Na minha opinião, traveling is important. In my opinion, traveling is important. Então, na minha opinião, viajar é importante, tá? Simples assim. Então, você pode anotar o seguinte aí, ó. Vou usar o in my opinion no início de frase, tá bom? Você já começa a frase assim. Essa frase é muito importante. Existem provas de proficiência em inglês. Eu não sei se eu já tive esse momento para conseguir conversar com você, mas eu dava treinamento de aula de proficiência, né, do teste de proficiência da ANAC. Então, pilotos que querem entrar na aviação precisam tirar uma prova da ANAC, que eles falam inglês. E uma das partes mais importantes da prova era eles darem a opinião deles. E aí eles sempre tinham que começar assim, in my opinion, na minha opinião, foi isso, isso e isso que aconteceu. Então, olha só que importante, né? Até em prova de proficiência a gente tem que saber dar nossa opinião. E para conversar, galera, o que move uma conversa é sua opinião e a pessoa dá a opinião dela, né? Muito bom. Então, dar sua opinião. Vamos fechar aqui. Explicar o motivo. Então, ó, para explicar sua opinião, podemos usar o because. Vamos colocar de laranjinha aqui. Então, ó, I think English is important. Eu acho que inglês é importante. Because. E aí eu vou dar minha opinião. It helps me at work. Então, ó, eu acho que inglês é importante porque me ajuda no trabalho. Vamos colocar tudo de laranja? Ó, a opinião toda, né? O motivo. I think English is important because it helps me at work. Outra frase para a gente dar nossa opinião. I like traveling alone. Eu gosto de viajar sozinha ou sozinho. Porque I can choose my own schedule. Eu consigo escolher meu próprio horário. Então, a estrutura para você explicar o motivo é a seguinte, ó. Você pode usar o I think, né? A sua opinião. Vamos usar o because e o motivo, tá bom? Então, maneira de você dar o seu motivo. Então, lembre-se sempre, o que tem que ficar automático para você dessa aula? Que se eu quiser explicar o motivo de alguma coisa, eu tenho que ter o because na minha frase, tá? Muito bom. E se eu quiser concordar com alguém, teacher? Tipo, a pessoa falou para mim, né? Poxa, eu acho que o inglês é importante. Eu quero falar, eu também, eu concordo com você, né? Legal a gente saber concordar, né? Então vamos lá, vou dar algumas frases para você concordar, ó. Quando alguém dá uma opinião e você pensa da mesma forma, você pode responder I agree. Repete de novo, teacher. I agree. I agree. Ok? Deixa eu colocar aqui do lado. Vou colocar a escrita fonética para vocês conseguirem anotar. A gente vai falar assim, ó. I agree. Anota aí. I agree.
eu concordo. Ou eu posso dizer I agree with you. Eu concordo com você. I agree with you. Teacher, coloca de novo aí. Vamos lá, ó. I agree with you. Ou se a pessoa fala assim, eu gosto. I like traveling alone. Eu gosto de viajar sozinha porque eu consigo escolher minha própria agenda, meu próprio horário. E aí você vai falar, exatamente. Exactly. Ok? Exactly. Vamos lá, deixa eu colocar aqui pra você. Exactly. Exactly. Ou você pode responder, eu também acho. I think so too. Eu também acho. Olha lá o I think. Eu também acho, né? Que o think é achar. I think so too. Vocês querem que eu coloque esse aqui também? Bem simples, ó. I think so too. Tá bom? Então, para você concordar, você pode usar essas maneiras aí. I agree with you. Exactly. I think so too. Tá bom? Por exemplo, vamos ter um exemplo aqui, né? I think learning English takes time. Então, eu acho que aprender inglês leva tempo. E você, concorda ou discorda de mim? I think learning English takes time. I agree. Eu concordo. Teacher, beleza. Mas se eu quiser discordar, porque nem sempre eu concordo com todo mundo, às vezes eu tenho umas ideias meio adversas e eu gosto de falar minha opinião. Eu gosto de olhar pra pessoa e falar, eu não concordo com você. Ou às vezes vai ser um assunto que te dê aquele comichão de você querer. Meu, eu não posso concordar com essa pessoa. E você vai concordar só porque você não tá estudando inglês? No, God. Ok, então vamos lá, ó. Discordar com educação. Vamos fechar aqui. Você não precisa dizer apenas você tá errado. You're wrong. Ok? Porque isso aqui, se você falar, você tá sendo muito mal educado. Tá certo que tem pessoas que merecem, né, um pouquinho daquela patada. Mas se você virar pra pessoa e falar assim, you're wrong, você tá errado, vai ser muito rude. Então a gente pode discordar de uma maneira mais natural. E é importante a gente saber disso, porque se você tá aprendendo inglês para trabalho ou para ali se comunicar no dia a dia, nem sempre a gente quer discordar para querer uma briga com a pessoa. A gente só tá discordando de uma informação de uma maneira natural, né? Então a gente precisa saber fazer isso em inglês. A maneira mais simples da gente fazer isso é falando I don't think so. I don't think so. Eu não acho. I don't think so. Vamos fazer um teste? Se você já viu essa ferramenta, você já sabe o que a teacher vai fazer, mas se não, sejam apresentados. Essa é uma ferramenta chamada Youglish. Qualquer palavra ou frase que você colocar nessa ferramenta, ela vai dar a palavra ou frase sendo dita em algum vídeo do YouTube para você, tá bom? Então vamos fazer o teste. I don't think so. A pessoa discordando. Vamos ver? Eu vou mutar o meu áudio e vai aparecer vários vídeos usando o I don't think so. Treina seu ouvido para você ouvir sempre que estiver falando I don't think so, tá discordando, tá bom? É o eu acho que não. Let's do this. To stupors, but I don't think so. I think we're all going to be hand-delivered universes. Gel. So when I saw the video, I said, I don't think so, but You know what I mean? Like, it won't really be business related. Ah, At tá least I mudo aí? don't Calma aí, deixa eu colocar aqui. Just a minute.
Vamos lá. to stupors, but I don't think so. I think we're all going to be hand-delivered gel. So when I saw the video, I said, I don't think so, but You know what I mean? Like, it won't really be business related. At least I don't think so. But Yeah, whatever. I don't think so. Too expensive. No, I don't think so. At the moment, there is. But I don't know about that, man. I don't think so. Yeah, I don't think so. Because And I was like, oh, thanks. I mean, I don't think so, but thank you. And she was like, yeah. Acho que já deu pra perceber, né? Todas as vezes que o I don't think so apareceu aqui, era pra discordar. E vocês viram que era uma pessoa discordando, mas ela não estava pronta pra briga. Ela apenas estava discordando ali. Ah, eu acho que não, mas obrigado. Esse até o último foi, né? I don't think so, but thanks. Então, quando a gente quer discordar, I don't think so. I don't think so. Você tá repetindo aí do outro lado? Repete em voz alta. I don't think so. Eu acho que não. Algumas outras frases, tá? Se essa daqui ficou boa pra você, masteriza essa, deixa no seu automático, mas eu vou ensinar outras opções. I'm not sure about that. Eu não tenho certeza sobre isso. I'm not sure about that. Deixa eu escrever como que a gente fala pra vocês anotarem aí. I am not sure about that. I'm not sure about that. Podemos também dizer I see your point, but eu vejo o seu ponto, ou eu entendo o seu ponto de vista, tá? Mas, então é uma maneira legal também de você discordar de alguém, tá? Olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas as coisas não são bem assim, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar de vermelho. I see your point, but como eu já comecei a colocar escrito aqui, eu vou colocar em todos. Aí você vai anotando, tá bom? I see your point, but... Então, ó, vamos lá, vamos ver um exemplo. I think working from home is always better. Então, eu acho que trabalhar de casa é sempre melhor. É uma opinião bem incisiva, né? I think working from home is always better. Mas tem gente que não concorda. Eu tenho um aluno mesmo que fala, teacher, a gente tem que ir pelo menos 3 vezes na semana para a empresa, senão o negócio não rola, não vai. Então, ele vai discordar. Porque eu acho que trabalhar de casa é sempre melhor, mas ele não vê nesse ponto. Então, como é que ele vai me responder? Teacher, I'm not sure about that. I think it depends on the person. Eu acho que depende da pessoa, tá? Aqui ele poderia trocar esse I'm not sure about that por I don't think so. Eu acho que não. Tá bom? Então, essa é a maneira de discordar com educação. A gente vai evitar de qualquer forma esse you're wrong, ok? Só quando você tá querendo bater boca com a pessoa. Tá? Não, ó, you're wrong. Você tá errado, tá? Aí você já tá indo pra outro... Será que eu tinha que fazer uma aula de bate-boca? Será que é útil uma aula pra bater boca em inglês? Nunca fiz uma aula dessa, mas a gente pode tentar. Talvez a gente pode montar uma aula. Como bater boca em inglês. Mas hoje não é essa o nosso objetivo. Aqui é deixar mais ali no neutro, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que a gente quer saber fazer, né? Manter a conversa. Como eu falei pra você, tem um aulão sobre isso. Sobre como você deixa a conversa andando. Mas depois de você dar a sua opinião, não deixe a conversa morrer, tá? Se você é meu aluno, uma das coisas que você precisa saber fazer é manter uma conversa andando, tá? Não importa se você é introspectivo, não importa que você começou a estudar agora, não importa que você já largou o inglês várias vezes. Isso é uma habilidade que a gente tem que ter no inglês, porque é uma habilidade simples.
duas frases que você precisa saber para deixar a conversa andando. Que é o what about you? You and you, ok? Mas vamos lá. What about you? E você? Né? Ou eu posso usar outras formas também. What do you think? O que você acha? Então, ó, eu dei minha opinião. But what do you think? O que você acha? Wellington, o que você acha? What do you think? Angela, what about you? O que você acha dessa situação? Ou a gente pode perguntar, do you agree? Você concorda? Okay. Do you agree? A gente aprendeu ali que para concordar a gente usa o agree, né? Então, se eu quiser perguntar se a pessoa concorda, então a gente vai dizer, do you agree? Ok? Olha só aqui um exemplo, né? I think traveling alone is a great experience. Eu acho que viajar sozinha é uma ótima experiência. What about you? E você? Simples. What about you? Vamos escrever como que fala esse what about you para ficar mais fácil da gente lembrar? Anota aí, ó. What about you? Desse jeito você responde e também devolve a conversa para outra pessoa. Eu vou criar um triplex na sua cabeça agora, tá? Se você fica nervoso de conversar em inglês, pensa que uma conversa é você jogando uma bola para a pessoa e a pessoa jogando a bola de volta para você. É um jogo, tá? Então, quando a pessoa faz uma pergunta para você, ela joga a bola para você. Você está segurando a bola. E nesse momento você pode estar nervoso, porque o inglês ainda não é uma coisa muito confiante para você. Então, o que você tem que fazer é jogar a bola de volta para a pessoa, ó. Não é problema meu, eu já te respondi. Agora quem tem que falar na conversa é você. E como é que a gente faz isso? What about you? Simples! Acabei de dar um pulo do gato para você, tá? Não quer ficar falando? Concorda, discorda e joga a bola. Tá bom? Então faça isso. Aqui no nosso documento, pessoal, a gente vai ter um diálogo, tá? Esse diálogo é uma conversa sobre viagens. Então, esse diálogo será o nosso treino de leitura e também estará disponível em áudio para você praticar o listening. Basicamente, é a Anna e o Mark e eles estão conversando, né? O que vai acontecer nesse diálogo? Eles vão dar a opinião deles. Um vai perguntar, o outro vai responder, o outro vai explicar o motivo e o outro vai manter a conversa andando, tá? Então, o que eu vou fazer agora com você? Eu vou ler esse diálogo, mas durante a semana você vai se comprometer comigo que ele vai ser o seu treino de leitura, tá bom? Então, eu vou ler agora sem tradução. Eu só vou ler, você vai escutar e o que eu quero que você faça? Que você identifique qual foi a palavra que a gente usou para dar nossa opinião, tá? O que eu usei para perguntar sobre a opinião da pessoa, como que eu expliquei o motivo e como é que eu concordei ou discordei. Basicamente o que a gente fez na aula hoje, tá bom? Então, você pode acompanhar a leitura olhando para a tela, mas eu vou ler e não vou dar tradução. Presta atenção agora, tá bom? So let's do this. 1, 2, 3, go. Então, o diálogo conversa sobre viagens. Do you like traveling alone? Yes, I do. I think traveling alone is a great experience. Why do you think so? Because I can choose my own schedule and do whatever I want. I see your point, but I prefer traveling with friends. Really? Why? I think traveling with friends is more fun because you can share the experience. Yeah,
I agree with you, but sometimes it is difficult to organize a trip with other people. Exactly. What about you? Would you travel alone again? Yes, definitely. I think everyone should try it at least once. Very good. Muito bom. Então, ó, o treino de leitura, né? Leia o diálogo uma vez acompanhando o texto, depois leia novamente prestando atenção nas frases. Então, vai ter algumas frases aqui, né? Na última leitura, escolha a Anna ou Mark e leia apenas as falas do personagem escolhido. Mas eu vou destrinchar aqui, vou minerar o texto com vocês, só colocando os destaques, porque você já entendeu do que a gente tá falando, né? Então, ó, pergunta, né? Do you like traveling alone? Você gosta de viajar sozinho? Sim, eu gosto. Yes, I do. Eu acho que... Então, a gente já usou nossa opinião aqui, ó. I think traveling alone is a great experience. Eu acho que viajar sozinho é uma ótima experiência. Why do you think so? Então, eu quis perguntar a opinião da pessoa. Por que você acha isso? Why do you think so? Agora, ele vai me dar um motivo. E para me dar motivo, ele vai falar because. Because I can choose my own schedule and do whatever I want. Porque eu posso escolher o meu próprio horário e fazer o que eu quiser. Aí a Anna, para concordar, I see your point. Eu vejo o seu ponto, eu entendo o que você tá falando, né? Mas eu prefiro viajar com amigos. Aí ele fala assim, really? Sério? Por quê? Why? I think traveling with friends is more fun because you can share the experience. Viajar com amigos é mais legal, é mais divertido porque, olha, dando motivo, você pode compartilhar experiências. E ele agora quer concordar. I agree with you. But sometimes it's difficult to organize a trip with other people. Mas às vezes é difícil de organizar uma viagem com outras pessoas. Agora ela quer concordar com ele e ela faz exactly. É verdade, exatamente. Mas e você? What about you? Você viajaria sozinho de novo? Would you travel alone again? Sim, definitivamente. Yes, definitely. I think everyone should try it at least once. Todo mundo deveria tentar pelo menos uma vez. Então, esse vai ser o seu treino. O que você pode fazer durante a semana, né? Para você treinar sua leitura. Eu vou mandar print disso daqui. Você pode ler. Se você quiser ouvir novamente, é só voltar aqui nesse pedacinho da aula para você ouvir a leitura. Faz esse treino que eu deixei aqui, tá bom? Treino de leitura. Qual vai ser a sua missão da semana? Vamos lá. Durante essa semana, você vai dar sua opinião sobre 3 assuntos diferentes. Para cada assunto, você pode dar sua opinião usando o I think ou o in my opinion. Você vai explicar o motivo com o because. Vou colocar colorido aqui. E você vai perguntar what about you? Para manter a conversa andando. Essas 3 coisas, tá? Aqui eu deixei alguns tópicos do que você pode falar. Viajar sozinho, estudar inglês, trabalhar de casa, morar em outra cidade, aprender outro idioma e viajar com amigos. Aí aqui tem um modelinho, tá bom? Que você pode seguir. Seu desafio de fala. Então, escolha um dos temas abaixo e grava um áudio dando sua opinião. Esse áudio você vai mandar lá no grupo, tá? No seu grupo pessoal, tanto para mim, quanto para o seu teacher ou para sua teacher. Então, você pode falar de viajar sozinho, trabalhar de casa, aprender inglês ou morar em outro país. Seu áudio precisa ter sua opinião, o motivo, uma frase para concordar ou discordar e uma pergunta para continuar a conversa. Então, você pode começar assim, ó. I think, in my opinion, I agree with you because, I'm not sure about that because, e finaliza com what about you. Tá bom? Vai ter também
frases no Quizlet, todas essas frases vão estar no Quizlet. Aí, quando você clicar nesse documento aqui, o Quizlet já vai estar aqui, tá? Aí é só clicar e fazer a atividade de memorização para revisão, tá? E aí, no final, você vai ter um checkpoint. Nesse checkpoint, você vai marcar o que você já consegue fazer. Eu já sei dar minha opinião usando I think. Aí você vai fazer um tick aqui. Eu sei usar in my opinion. Eu sei explicar minha opinião usando because. Eu sei dizer que eu concordo com alguém. Eu sei discordar de alguém de forma educada, sem partir pra briga. Eu sei perguntar what do you think? E what about you? Será que eu consigo dar uma opinião com uma justificativa? Eu consigo responder a opinião de outra pessoa? Consigo manter uma conversa depois de dar minha opinião? Você vai fazer esse próprio checkpoint, você que vai falar isso, tá? Se ficou faltando alguma coisa, agora você já vai saber o que você precisa melhorar, o que você precisa estudar. Lembre-se dessa frase, é no movimento que a gente descobre o que está faltando no nosso inglês, tá? Se você não fizer essas atividades aqui durante a semana, você nunca vai saber como que você vai conseguir dar sua opinião em inglês ou o que está faltando, tá? E para quem quiser se aprofundar, vai ter um banco de frases aqui para você treinar, tá bom? Outras frases que não apareceram aqui na aula, mas que você também pode usar. Pessoal, esse documento vai estar disponível já lá, assim que subir essa aula aqui, a gravação, para vocês reassistirem. Ela também vai ficar lá na plataforma, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse documento. Se vocês quiserem imprimir e colocando aqui as suas anotações, tirar foto e depois me mandar, eu corrijo, tá? Não tem problema, pode mandar foto. Tá tudo aqui, ó. Só vocês irem abrindo as chavinhas. Esse documento tá super completo e lembrando que eu preciso que vocês façam isso aqui, porque isso daqui é treino, é o que vai manter o inglês no seu dia a dia, tá bom? Além das suas aulas pessoais, isso daqui é o que vai tirar uns 15, 20 minutinhos do seu, vamos colocar 15 a 20 minutinhos da sua semana. Mas compensa muito, porque você vai estar treinando todas as suas habilidades de inglês. Leitura, listening, fala, compreensão, tá? Então, vai ser muito importante. E se você fizer as atividades do Quizlet, vai estar revisando, então você vai estar trazendo de volta a sua memória. Esse documento, essas atividades foram feitas para tampar todos os buracos que possam surgir aí durante o seu inglês. E o melhor de tudo, como vocês têm a gente, qualquer dúvida que aparecer, é só vocês darem um grito para a gente ajudar vocês, tá bom? Então, essa é a sua missão da semana. Você poderia estar em qualquer outro lugar hoje numa segunda-feira, mas você estava aqui para aprender inglês, isso mostra muito sobre os seus objetivos, tá? Mesmo que a nossa rotina não tá como nós gostaríamos, às vezes deu tudo errado, a gente estava tentando fazer alguma coisa e inconveniências acontecem na nossa vida. Isso faz parte, tá? Nosso aprendizado com o inglês não é linear. Ele sempre vai ter altos e baixos. Mas desse jeitinho aqui, de você tirar 15, 20 minutinhos do seu dia, você já vai conseguir ter o mínimo de contato ali com o inglês, para quando a maré estiver boa de novo, você pegar firme, tá bom? E se você estiver na maré boa, isso aqui é a constância que o seu inglês precisa, tá bom? Ninguém falou que aprender inglês é fácil, mas desse jeito aqui, com certeza vocês vão conseguir. E como vocês são alunos bem assíduos, vocês estão engajados, vocês têm um objetivo, encontra a gente no meio do caminho que a gente vai estar lá com vocês também. Pessoal, toda essa aula aqui vai estar disponível para vocês. Aproveitem a semana, agendem as aulas de vocês, and I see you next class. Vejo vocês na próxima semana. Foi um ótimo pontapé da nossa semana de 10 de agosto. Thank you so much for watching and I see you next class, ok? Bye, bye! Quem estiver aqui ao vivo comigo, se tiver dúvida, pode tirar dúvida comigo, senão vocês estão dispensados. Bye, bye, guys!